Bom dia. Did you sleep well? Dormiram bem? Look on the bright side. Bad Vejam- sleep is still better than no sleep. Vejam pelo lado positivo. Dormir pouco é melhor do que não dormir nada. Amen? Amém? Bad sleep is still much better than no sleep. Dormir mal é muito melhor do que não dormir. We might be physically weak. Nós podemos estar fisicamente fracos. We might be physically frail. Nós podemos estar fisicamente frágeis. But spiritually, I believe we're much better people when we first came here. Mas espiritualmente eu creio que estamos muito melhor do que quando viemos. Before we start this morning, Antes de nós começarmos esta manhã, this is Geração Adventista em Missão. esta é a geração adventista em missão. A generation of youth that are mission driven. Uma geração de jovens que são orientados à missão. And so before I present you this morning's message, E antes de eu vos apresentar a mensagem desta manhã, I want to call on a young man gostaria de chamar um jovem whom I think we adults could learn from in sharing the gospel. de quem nós podemos aprender algo sobre como partilhar o Evangelho. I know you had your testimonies last night already, Eu sei que vocês já tiveram os momentos de testemunhos ontem à noite, but we have a 12-year-old among us mas nós temos um jovem de 12 anos entre nós who was able to distribute more than 12 Bibles yesterday. que distribuiu mais do que 12 Bíblias ontem. And I think I want to call him onto the podium E eu pensei que gostaria de chamá-lo aqui ao pódio so he could share with you for the next few minutes Para- his experience. para que ele pudesse partilhar convosco nos próximos minutos a sua experiência. Fernando Jr., why don't you come up? Fernando Júnior. His real name is David, but his father's name is Fernando. O seu nome é David, mas o nome do seu pai é Fernando. So I call him Fernando Jr. Por isso eu chamo-lhe o Fernando Júnior. Ontem eu fui com o Fábio e ele estava com muita vontade para falar com as pessoas. E nós vimos um grupo de trabalhadores, estavam a arranjar a calçada e ele, vamos ali perguntar se eles querem uma Bíblia. Chegámos lá, apresentámos a Bíblia para mim. Um não queria, mas depois disse, a minha filha é catequista, pode ser que ela queira. E de repente parece que ficaram todos contaminados. Eram 4, quiseram logo todas as Bíblias. Faltou-nos Bíblias, tivemos que ir pedir a outro grupo Bíblias para lhes dar. Depois houve uma senhora, para o fim, que estava muito interessada, demos-lhe a Bíblia e ela acreditava quase no mesmo do que nós. Ela concordava que foi Deus que fez o céu e a terra. E eu achei isso interessante. E foi isso. Tivemos muitas mais pessoas que aceitaram. Houve um rapaz que não aceitou a Bíblia, mas ficou muito interessado. E foi assim a nossa caminhada. Amen? We can learn from our young people, can't we? Nós podemos aprender dos nossos jovens, não podemos? I certainly learned from that young man. Eu certamente aprendi deste jovem. Thank you, David, Obrigado, David, for allowing God to use you. por permitires Deus usar-te. When we allow God to fully use us, Quando nós permitimos que Deus nos use completamente, there is no boundary. não existem fronteiras, Because God's word knows no failure. porque a palavra de Deus não falha. This is my last message with you this morning. Esta é a minha última mensagem convosco esta manhã. I hope not the last. Espero que não seja With you, a última convosco, For today, it's the last one. mas pelo menos por hoje será a última. And I'm a little sad Eu estou um pouco triste that we will all part later.
que todos teremos que partir mais tarde. We had a New Jerusalem experience the past few days. Tivemos uma experiência como a Nova Jerusalém durante estes últimos dias. It's like sitting under the tree of life É como estar sentado debaixo da árvore da vida, with less sleep. mas com pouco sono. But we had a blessed time. Wouldn't you agree? Mas tivemos um tempo abençoado, não concordam? Did you have a blessed time? Tiveram um tempo abençoado? 99% of you had a blessed time. 99% de vocês tiveram um tempo abençoado. Now, I have another question. Agora, eu tenho outra questão. Will you bring a person who isn't here this year next year at your next GAM? A How questão many é, of those of you who will talk to somebody from your church, from your community, and bring them here next year? quantos de vocês falarão com alguém e trarão mais uma pessoa no próximo ano? Amen. Felipe, Amen. I hope you are watching those hands. Filipe, espero que estejas a observar essas mãos. Because you're going to need a room twice this size next year. Porque vocês vão precisar uma sala com o dobro da capacidade do que Amen. este ano. Amém? Before we dive into the message, Antes de mergulharmos na nossa mensagem, let's bow our head for prayer. vamos inclinar as nossas cabeças para a oração. Our Father in heaven, Nosso Pai do céu, oh Lord, what a wonderful experience you have given us the past few days. Senhor, que experiência maravilhosa Tu nos deste nestes últimos dias. And we praise you E nós te louvamos, Senhor, for your goodness, your mercy, and your grace. pela Tua bondade, pela Tua misericórdia e pela Tua graça. We thank you Nós Te agradecemos for the wonderful conference we've had. pela conferência maravilhosa que temos tido até aqui. We thank you for the young people and the young at heart that you have brought here. Nós agradecemos-Te pelos jovens e também pelos jovens de coração que Tu trouxeste até aqui. Lord, they recognize that this is the place of your activity. Senhor, eles reconhecem que este é o lugar da Tua atividade. And Lord, I thank you that you have placed in their heart to be at the center of your activity. Senhor, eu agradeço que Tu puseste no seu coração o desejo de estar no centro da Tua atividade. Lord, we plead with you Senhor, nós Te rogamos for your Holy Spirit. pelo Teu Espírito Santo. But I know your Holy Spirit cannot use us and fall upon us if we do not empty ourselves. Nós sabemos também que o Teu Santo Espírito não pode descer sobre nós se nós não estivermos vazios do nosso eu. We confess our sins. Por isso, primeiro, nós confessamos os nossos pecados. We ask, dear Lord, that you will forgive us Nós pedimos, Senhor, que Tu nos perdoes and cleanse each and every one of us, including myself, e from que, all unrighteousness. e que Tu nos purifiques, incluindo a mim mesmo, de toda a iniquidade. You will not allow our unrighteousness to hinder the blessing intended upon your children. E não permitas que a nossa iniquidade impeça as Tuas bênçãos de serem derramadas sobre os Teus filhos. Give us an open ears and receptive hearts to receive your word. Dá-nos ouvidos atentos e corações receptivos à Tua palavra, That you will be able to speak to us. para que Tu possas falar a nós. Give us conviction. Dá-nos convicção. In Jesus' name we pray. No nome de Jesus nós Te oramos. Amém. Last night, Na última noite, Craig will tell you, o Craig pode contar-vos, we shared the room together, nós partilhamos o quarto, so he hears my burden. e então ele escutou o meu fardo. And I told him, brother, E eu disse-lhe, irmão, I have no idea what I'm going to preach tomorrow morning. eu não faço a mínima ideia do que é que eu vou pregar amanhã de manhã. I'm divided between 3 to 4 messages. Eu sinto-me dividido entre 3 a 4 mensagens. My heart tells me I have to preach for that too young person I've been speaking to. O meu coração diz-me que eu devo pregar para aqueles 2 jovens com quem eu tenho falado. My mind tells me, but there are also this huge crowd Mas a minha mente diz-me que existe também esta enorme multidão that needs to hear the message. que precisa de ouvir a mensagem. And I woke up this morning Eu acordei esta manhã and the dilemma still remains. e o dilema manteve-se. And so I had to walk out a little bit Então eu tive que ir lá fora um pouco and say, Father, give me a revelation of your will. e dizer, Pai, dá-me uma revelação da Tua vontade. And so I went to the bathroom Então eu fui à casa de banho, and came back, voltei and the Lord revealed to me something. e o Senhor revelou-me algo. Preach all of them. Prega para todos eles. So I hope that the next an hour and a half
Por isso eu espero que a próxima hora e meia you'll get all the message 4 in 1. vocês possam ter toda a mensagem 4 em 1. Title of the message this morning: O título da mensagem esta manhã: Steadfast until the end. Permanece firme até ao fim. Take your sword out. Peguem nas vossas espadas Go to the book of Matthew. e vão até ao livro de Mateus. When you get there, E quando lá chegarem, you have been instructed from the very first day vocês já foram instruídos desde o primeiro dia to give us an indication Para- that you're there para nos dar uma indicação by saying, quando lá chegarem, dizendo: yeah, you're good students. vocês são bons estudantes. Okay. Chapter 10, starting with verse 1. Mateus, capítulo 10, começando no verso 1. And for the sake of time management, E por razões de tempo, I'm going to ask the translator just to read the whole text, 1 to 8. eu vou pedir ao tradutor para ler o texto todo do verso 1 até ao 8. E a Bíblia diz: E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão Cananita e Judas Cariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai dizendo: É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demónios, de graça recebestes, de graça dai. We find here, beloved, in the first verse of this chapter, Jesus calling the 12 disciples. Nós vemos aqui, amigos, no primeiro verso, Jesus chamando os discípulos. These 12 disciples, you also discover in the first verse that he gave them power over unclean spirits. Jesus deu-lhes poder, aqui nos primeiros versos, poder sobre os espíritos imundos. Now you go to verse 2 to 4 and you find the list and the names of those whom Jesus called and sent forth. Vocês veem do verso 2 até ao verso 4 os nomes daqueles que Jesus chamou e a quem enviou. Sent forth to what? Empowered for what? Enviou para quê? Deu poder para quê? Go to verse 8. Vejam no verso 8. Read it again. Leiam novamente. Heal the sick, Curai os enfermos, cleanse the lepers, limpai os leprosos, raise the dead, ressuscitai os mortos, cast out devils. expulsai os demónios. Freely you have received, freely give. De graça recebeste, de graça dai. So we find in verse 1 Jesus giving the 12 disciples power over unclean spirits. Então nós vemos no verso 1 Jesus dando aos discípulos o poder sobre os espíritos imundos. In verse 8 we find the purpose for which they have been given power. No verso 8 nós vemos o propósito para o qual lhes foi dado poder. In 2007, Em 2007 that was my honeymoon with my wife, foi a minha lua de mel com a minha esposa and we were doing an evangelistic meeting. e nós estávamos fazendo uma campanha de evangelismo In the meetings, durante as in the mountains. nas montanhas, And on the third day, e no terceiro dia, during this time, we have been isolated from news and television and so forth. durante este tempo nós estivemos isolados de notícias, televisão e por aí fora. So I have no idea what's going on. Por isso eu não tinha ideia do que é que se estava passando. And so I was preaching, Eu estava a pregar and I noticed that there was a huge dark cloud. e eu reparei que estava a aparecer uma enorme nuvem negra. And I was preaching in a basketball court. E eu estava a pregar num campo de basquetebol. We love to preach in use basketball courts or evangelistic meeting in the Philippines. Nós gostamos muito de pregar campanhas de evangelismo em campos de basquetebol nas Filipinas. Because in the basketball court, after 6 p.m., usually young people gather to play basketball. Porque normalmente depois das 6 da tarde, os jovens juntam-se nos campos de basquetebol para jogar. And everybody gathers there. E toda a gente se junta ali. And so for the next 15, 16 days, Então, durante os próximos 15, 16 dias, the basketball court belonged to us o campo de basquetebol pertence-nos a nós. from 6 to 10 p.m. Desde as 6 até às 10 da noite. And so people are so accustomed to going, Então, as pessoas estão tão acostumadas a irem a esse lugar and they would just go there.
que eles apenas vão lá. And so on this day, on the third day of the evangelistic Então, meeting, neste dia, no terceiro dia da campanha de evangelismo, what I didn't know o que eu não sabia was there a super typhoon coming. é que um super tufão estava se aproximando. I knew that there was a dark cloud gathering. Eu sabia que estava uma enorme nuvem negra se formando. I knew that there was this wind whirling around. Eu sabia que estava este vento soprando ao redor. But when you're preaching an evangelistic meeting, you forget all these things. Mas quando tu estás a pregar uma campanha de evangelismo, tu esqueces todas essas coisas. And so I was concluding the message. Então eu estava a concluir a mensagem. I was about to make an appeal. Eu estava quase a fazer um apelo. And all of a sudden, this typhoon arrived at our location. E de repente este tufão chega ao local onde nós estávamos. So where I was preaching, we had a projector. Então, onde eu estava a pregar, nós tínhamos o projetor. And a little roof over the projector. E um pequeno telhado sobre o projetor. The stage had a roof, so the stage is protected. O palco tinha um telheiro, por isso o palco estava protegido. But the whole basketball court is an open court. Mas todo o campo de basquetebol é um campo aberto. And so the only thing that was protected was us on the stage. Então a única coisa que estava protegida éramos nós no palco And our projector. e o nosso projetor. And all the people E todas as pessoas were scrambling in different places. estavam espalhadas em vários lugares. And I told the people, E eu disse às pessoas: friends, please stay where you are. amigos, por favor, fiquem onde estão. Let's pray. E vamos orar. And I called unto heaven. E eu clamei aos céus Say, Father in heaven, e disse: Pai do céu, the same God o mesmo Deus who created the natural law, que criou a lei da natureza, who created the clouds, que criou as nuvens, who created water. que criou a água. Lord, I ask you Senhor, eu te peço to move the evil spirit behind this storm, que possas remover o espírito imundo por trás desta tempestade, such that your people can make the decision they need tonight. para que o teu povo possa tomar a decisão que precisam tomar esta noite, They may know para que eles possam saber that we serve a living God. que nós servimos um Deus vivo. And the moment I said amen, E no momento em que eu disse amém, there was a wind that came out from nowhere, veio um vento do nada, moved the rain removeu a chuva instantly. instantaneamente. And people looked at each other. E as pessoas olharam umas para as outras Said, what just happened? e disseram: o que é que aconteceu? My wife was looking at the pastor. A minha esposa estava a olhar para o pastor. And they were all wondering what happened. E todos estavam a pensar: o que é que aconteceu? And the pastor came to me. E o pastor veio até mim He says, what would you have done if it didn't stop? e disse: e perguntou: o que é que tu farias se a chuva não tivesse parado? And I told the pastor E eu disse ao pastor that there are times in my life que há alturas na minha vida when I know, que, quando eu sei when we call unto God, que quando nós chamamos a Deus, I could almost see him face to face. eu quase posso vê-lo face a face He would not deny it. e Ele não o negará. I did not consider what if. I knew he would deliver. Eu não considerei a questão e se eu sabia que Ele faria alguma coisa. And so the pastor was rejoicing. Então o pastor estava se regozijando. And in a way, I was a little bit pumped up. E That was my pride heart. de alguma forma o meu coração orgulhoso foi despertado um pouco. Until I got back to the room Até ao momento em que, eu voltei ao quarto aquela noite. as I prayed. E durante o momento em que eu orava, And God revealed the verses I'm going to read to you next. e Deus revelou-me os versos que eu vou ler para vocês daqui a pouco. And rebuked me. E Rebuked me. assim, fez-me uma... Repreendeu-me. When a man or a woman has power to heal the sick, heal the lepers, Quando um homem ou uma mulher tem poder para curar os doentes, curar os leprosos, raise the dead, a ressuscitar os mortos, cast out devils, a expulsar os demónios, would you not conclude that the person is bound for heaven? não irias tu concluir que aquela pessoa tem já direito imediato ao céu? Would you not conclude? Não concluirias isso? Yes or no? Sim ou não? You're not sure. Não tens a certeza. Would it be reasonable Seria razoável that the person or the disciples
pensar que a pessoa ou os discípulos, whom God empowers, a quem Deus dá poder, will be bound for heaven. tenham acesso imediato ao céu. Yes or no? Sim ou não? Okay, let's build it more. Vamos então pôr um bocado mais sobre isso. How many of you raised the dead? Quantos de vocês ressuscitam os mortos? Okay. The disciples raised the dead. Os discípulos ressuscitaram os mortos. Yes or no? Sim ou não? Did Jesus raise the dead? Jesus ressuscitou os mortos. Yes or no? Sim ou não? Did Jesus heal the sick? Jesus curou os doentes. Jesus empowered his disciples to do this thing. Jesus deu poder aos seus discípulos para fazerem estas coisas. If a person receives power from Jesus Christ to do miraculous work, if a person is empowered by Jesus Christ se uma pessoa recebe poder de Jesus Cristo to do miraculous work, para fazer estes trabalhos miraculosos, we could almost assume nós podemos quase assumir that they would be bound for heaven. que eles têm acesso direto ao céu. Let's build it up. Vamos construir Luke ainda um pouco chapter mais 10 sobre verse isso. 1. Lucas capítulo 10, verso 1. Matthew, Mark, Luke. Mateus, Marcos, Lucas. Luke chapter 10 verse 1. Lucas capítulo 10, verso 1. It there? Amen? Amém? Please read, brother. E depois disto designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. In Matthew chapter 10 we find the 12 disciples. Em Mateus capítulo 10 nós vimos os 10 discípulos. In Luke chapter 10 verse 1 we find the 70. Em Lucas capítulo 10 verso 1 nós vemos os 70. In Matthew chapter 10 the disciples were named. Em Mateus capítulo 10 os discípulos tinham nomes. In Luke chapter 10 the 70 were not named. Em Lucas capítulo 10 os 70 não têm nome. We have a total of 82 people here, 82 men, Nós temos um total de 82 homens, who all have the same power to do miracles. os quais todos têm o mesmo poder para fazer milagres. Look at verse 17 Vejam o verso 17 of chapter 10, Luke. do capítulo 10 de Lucas. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demónios se nos sujeitam. Look what it says in verse 19. Veja o que diz no verso 19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. And look at verse 20. E veja o verso 20. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Rejoice, what? Alegrem-se, porquê? Not, but rejoice when your names are what? Alegrem-se quando? Written Quando os vossos nomes in estão escritos earth? na terra? Where? Onde? In heaven. Nos céus. That's what we ought to rejoice. É por isso que nós nos devemos regozijar. Beloved, Amigos. one of the reasons why I rejoice, Uma das razões pela qual eu me regozijo, I soon discovered, eu em breve descobri is not all because of these miracles. que a razão para regozijar não é por causa de todos estes milagres, It's when I see souls give their life to the Lord. mas é quando eu vejo almas serem salvas para o reino. The greatest miracle for me O maior milagre para mim is when I see a murderer. é quando eu vejo uma mãe. We had an assassin attend one of our evangelistic meetings. Nós tivemos um assassino a assistir às nossas campanhas de evangelismo. And he was attending one of the meetings with a gun with him. E este homem estava a assistir às campanhas com uma arma consigo. When an appeal was made to give everything to God, things that hindered them from following him, Quando o apelo foi feito para entregar tudo a Deus, para entregar coisas que separem as pessoas de Deus, man walks to the pulpit, este homem caminhou até ao púlpito, take his caliber, his 45 caliber, and put it on the table. tirou a sua arma de calibre 45 e pô-la em cima da mesa. Beloved, Amigos, that is the greatest miracle. esse é o maior milagre. When you see a sin-streaked heart, Quando tu vês alguém perdão,
When you see a sin-strict heart. endurecido pelo pecado. When you see somebody who is not interested in God. Quando tu vês alguém que não tem qualquer interesse em Deus. And they begin to listen to the word of God. E começam a escutar a palavra de Deus. And they are changed. E são transformados. Why? Porquê? Because by beholding, Porque contemplando, we become changed. nós somos transformados. Let's go back to what we were studying. Vamos voltar ao que estamos a estudar. When you speak with people, Quando tu falas com as pessoas, when you study the Bible with people, quando tu estudas a Bíblia com alguém, people would normally think that the 12 disciples are surely bound for heaven. as pessoas normalmente pensam que os discípulos estão certamente destinados ao céu. But you'll soon discover as a Bible student, Mas vocês em breve descobrem como estudantes da Bíblia not all disciples will be in heaven. que nem todos os discípulos estarão no céu. They were all performing the same miracles before. Todos eles estavam fazendo os mesmos milagres antes, Did great and mighty things. fizeram grandes e maravilhosas coisas, But not all mas nem todos will be in heaven. estarão no céu. How many have power to cast out the devils? Quantos têm poder para expulsar demónios? 11 or 12? 11 ou 12? How many? Quantos? 12. The Bible says all of them. 12. A Bíblia diz todos eles. So, here's my question. Então, eis a minha questão. How many of you love Jesus? Quantos de vocês amam a Jesus? Amen. Amém. How many of you come to church? Quantos de vocês vêm à igreja? Amen. Amém. How many of you tries to be on time for church? Quantos de vocês tentam estar a horas na igreja? Amen. Amém. How many of you will be in heaven? Quantos de vocês estarão no céu? Amen. Amen. Not many though. Não Not muitos. all, I'm sorry. Não todos. But it's not for me to say. Mas não cabe a mim dizer. Now, the answer is not for me to say. A resposta não cabe a mim ser dita. Jesus chose the 12 disciples, Jesus escolheu os 12 discípulos, but not all will make it. mas nem todos lá estarão. We know that Judas came. Nós sabemos que Judas veio. There's a text in the Word of God Há um texto na palavra de Deus that Judas was chosen. que diz que Judas foi escolhido, But we could also find that somehow Judas was brought in to the 12. mas nós também podemos descobrir que Judas foi de algum modo trazido para fazer parte Judas dos was 12. volunteered Judas foi voluntário. into the post because of his skills. Judas foi voluntário no seu posto por causa das suas capacidades. Judas did not come on his own. Judas não veio por si próprio. Someone in the 11 had brought him in. Alguém dentre os 11 trouxe-o para o grupo. But notice, beloved, Mas vejam, amigos, the final choice remained to Christ. a última escolha permaneceu do lado de Cristo. And I love the Spirit of Christ that He did not shun Judas away. Eu gosto muito de ver que o Espírito de Cristo não o pôs de fora. Spirit of prophecy reveals to us O Espírito de profecia revela-nos that in that upper room, que naquele quarto de cima, when Christ girded Himself, quando Cristo With a towel. se cingiu com uma toalha, bent down before His disciples, se abaixou perante os seus discípulos and began to wash their feet, e começou a lavar os seus pés, Jesus lingered at the feet of Jesus the longest. Jesus se inclinou aos pés de Judas a maior parte do tempo To plead with Him. para lhe suplicar. That is the love of Jesus. Este é o amor de Jesus. The one that is doubting. Aquele que estava duvidando. The one that seems to be in pain. Aquele que parece estar com dor. The one that is hurting. Aquele que está em sofrimento. Although you don't see the hands of Jesus, Apesar tu não vejas as mãos de Jesus, He is before your feet washing you the longest. Ele está perante ti, perante os teus pés, lavando-os durante a maior parte do tempo. I don't know about you, Eu não sei o que tu pensas, but I was part of that category. mas eu já fiz parte dessa categoria. I have not always been as blessed as you. Eu nem sempre fui tão abençoado como vocês. I have to come into this church at an old man state. Eu vim para esta igreja já em idade mais avançada. But you are still young, full of energy. Vocês ainda são todos jovens, cheios de energia. And you know all these things. E vocês conhecem todas estas coisas. But Jesus Mas Jesus lingered at my feet the longest.
Jesus permaneceu aos meus pés durante a maior parte do tempo. Because I was just like Judas. Porque eu era exatamente como Judas. Christ himself says Cristo mesmo disse, in John 6:70. em João 6,17. John 6:70. João 6,17. Amen. Please read, brother. Entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum, e era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles. These are Christ's words. Estas são as palavras de Jesus. They were called. Eles foram chamados, They were chosen. eles foram escolhidos. The Bible says many are called, but few are chosen. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. How many of you are called? Quantos de vocês são chamados? Only half of you? Apenas metade de vocês? All of you are called. Todos vocês são chamados. How many of you are chosen? Quantos de vocês são escolhidos? Even fewer. Ainda menos. Wow. We have to work on that one. Temos que trabalhar nisso. There must be a reason why you come to church every Sabbath. Tem que haver uma razão pela qual tu vens à igreja cada sábado. There must be a reason why you've been entrusted with a message. Tem que haver uma razão pela qual a mensagem te foi confiada. There must be a reason why you're mission driven. Tem que haver uma razão pela qual tu és orientado à missão. You're mission driven simply because of who you are as a son of God. Tu tens que ser orientado à missão simplesmente por quem tu és, um filho ou filha de Deus. Without your identity intact in Christ, you have no mission. Sem a tua identidade para com Cristo, tu não tens nenhuma missão. Even McDonald's has a very clear mission. Mesmo McDonald's tem uma missão bastante clara. They want to sell the most Big Mac in this world, even out of this world. Eles querem vender o maior número de Big Macs neste mundo. And so wherever you go, por isso, onde quer que tu vás, you will see the golden M. Tu vês aquele M dourado. And 90% of those will have a Big Mac. E 90% deles terão um Big Mac. Why? Porquê? Because they have a clear mission. Porque eles têm uma missão clara. Why? Porquê? Because they're clear of their identity. Porque eles estão a identidade que eles têm é bastante clara. They're the world's most successful burger maker. Eles são os fabricantes de hambúrgueres mais bem-sucedidos. We are not McDonald's. Nós não somos McDonald's. We're far better than McDonald's. Nós somos muito melhor do que McDonald's. Amen? Amém? We don't need onions, we don't need mustard. Nós não precisamos de cebolas, nós não precisamos de mostarda. We don't need pickles. Nós não precisamos de pickles. We don't need the beef patties. Nós não precisamos de pacotes com bifes. All that we need? Vocês sabem tudo o que precisamos? The salt. O sal. You are the salt of the earth. Vós sois o sal da terra. Now, let's go back. Agora, vamos voltar atrás. I don't mean to make you hungry, okay? Eu não quero que vocês fiquem You com just fome, had okay? breakfast. Vocês acabaram o teu pequeno almoço. Beloved, amigos, the Bible tells us a Bíblia diz-nos in John 3:16, em João 3,16, for God so loved the world porque Deus amou o mundo that he gave it his only begotten Son, de tal maneira que deu o seu Filho that unigênito whosoever believeth in him para que todo aquele que nele crê should not perish, não pereça, but have everlasting mas tenha a life. vida eterna. The first part of the verse of John is very general, A primeira parte do verso de João é muito geral, but the latter part narrows it down. mas a última parte é mais clara. Whoever believes. Todo aquele que crê. I believe that you and I believe. Eu creio que tu e eu cremos. I believe that you are chosen. Eu creio que tu és escolhido. All are called. Todos são chamados. He gave his Son for everyone. Ele deu o seu Filho por todos. But few are chosen. Mas poucos são escolhidos. I got news for you. Eu tenho notícias para ti. Even fewer will be faithful. E ainda menos serão fiéis. Where will you stand with him? Aonde é que tu permanecerás Where com do ele? you stand with him today? Aonde é que tu estás hoje? Let's go to John chapter 6. Vamos a João capítulo 6, When you find in verse 51 onde vocês encontram no verso and 51 52. e 52. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer?
Here we find, beloved, Aqui vemos, amigos, that the Jews, que os judeus, that the Bible tells us a Bíblia diz-nos that He is the living bread. que Ele é o pão vivo. When your heart is not right with God, Quando o teu coração não está em ordem com Deus, when your heart is not placed in the Word of God, quando o teu coração não está posto na palavra de Deus, you will misunderstand what the Word of God says. tu não vais compreender bem o que a palavra de Deus quer dizer. If you're sitting here Se tu estás sentado aqui and you're thinking about what you're going to do this afternoon, e se estás a pensar no que é que vais fazer esta what you're tarde, going to do when you get home, no que é que vais fazer quando chegares a casa, what you're going to do tomorrow, no que é que vais fazer amanhã, then you're going to miss what the Word of God is trying to tell you. então tu vais perder aquilo que a palavra de Deus You está will not tentando understand the Word of dizer. God. Tu não vais compreender o que a palavra de Deus. Because to understand the Word of God, your heart must be in the Word of God. Porque de modo a compreender a palavra de Deus, o teu coração tem de estar na palavra de Deus. Let's continue with the verses. Vamos continuar com os versos. Verso 52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar esta sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade, vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. All the way to 57. Sorry. Até ao 57. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele, assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. You see, beloved, when your heart is not in the Word of God, Vocês veem aqui, amigos, que quando o vosso coração não está na palavra de Deus, all you will see through this verse of Scripture is cannibalism. tudo aquilo que tu vês nestes versos é canibalismo. Do I exaggerate? Do you see where I'm going? Estou a exagerar? Vocês estão a compreender o que quer dizer? When your heart is not in the Word of God, Quando o teu coração não está na palavra de Deus, you will immediately think tu vais pensar imediatamente that this que isto is in support of cannibalism. está em favor do canibalismo. Let's go to 58 and to 60. Vamos ao verso 58 até ao 60. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Have you ever been offended by a sermon? Já alguma vez te sentiste ofendido por um sermão? A preacher exposes the Word of God and it hits you hard. Um pregador expõe a palavra de Deus e bate com força em ti. And you say to yourself, I'll go to another church. E tu dizes para ti mesmo: eu vou, mas é outra igreja. This church doesn't tell me what I'd like to hear. Esta igreja não me diz aquilo que eu gostaria de ouvir. We find the result of the preaching of Jesus in verse 61. Nós vemos o resultado da pregação de Jesus no verso 61. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos? The Bible tells us when they heard, A Bíblia diz-nos que quando eles ouviram, they were cut to the heart. o coração deles They foi penetrado. could not take it. Eles não podiam suportar. Many of his disciples Muitos dos seus discípulos walk with him no more. não mais caminharam com ele. Do you call yourself disciples? Tu chamas-te a ti próprio discípulo? Many of his disciples Muitos dos seus discípulos walked with him no more. nunca mais andaram com ele. And many of his disciples are sitting right here today. E muitos dos seus discípulos estão sentados aqui hoje. Look what verse 66 says. Veja o que o verso 66 diz. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. They left Jesus. Eles deixaram Jesus. Now, let's think for a while Vamos pensar por um momento and consider the possibility. e considerar a possibilidade. Is it possible that a group that left and walked no more with Christ included the 70? Será possível que o grupo de pessoas que abandonaram Cristo e não mais andaram com ele incluiria aqueles 70? Yes or no? Sim ou não? Yes.
We read in chapter 10 of Luke verse 17, Jesus telling the 70 to rejoice for their names are written in heaven. Nós vimos em Lucas capítulo 10, quando Jesus disse aos 70 para se regozijarem por os seus nomes estarem escritos nos céus. Some people, beloved, Algumas pessoas, amigos, some Christians preach that once saved, always saved. alguns cristãos pregam que uma vez salvo, salvo para sempre. And we find this not to be true. Mas nós vemos que isto não é verdade. If some of those in the crowd that left included the 70, it would mean that Jesus removed their names from their book in the book of life in heaven. Nós vimos que se alguns daqueles que abandonaram Cristo faziam parte dos 70, quer dizer que Jesus teve que remover os seus nomes dos livros dos céus. No, they were called, they were chosen. Vejam que eles foram chamados, eles foram escolhidos. But there is another step beyond being called and being chosen. Mas existe ainda outro passo além de ser chamado e de ser escolhido. Let's go to John chapter 17. Vamos a João capítulo 17. John chapter 17. João capítulo 17. John 17 verse 12. João 17, verso 12. Amen? Amém? Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Lord, beloved, we find Amigos, nós vemos aqui that with God all things are possible. que com Deus todas as coisas são possíveis. Can Jesus do everything? Pode Jesus fazer todas as coisas? Yes or no? Sim ou não? He can do everything. Ele pode fazer tudo. All things are possible with God. Todas as coisas são possíveis para com Deus. But I'd like to suggest one thing that Jesus cannot do. Mas eu gostaria de vos sugerir uma coisa que Deus não pode fazer. Jesus cannot save a person who don't want to be saved. Jesus não pode salvar uma pessoa que não quer ser salva. God can do everything. Deus pode fazer todas as coisas. But when you refuse Mas quando tu recusas and refuse e recusas and refuse, e recusas, He can do nothing for you. Ele não pode fazer nada por ti. I haven't shared with you my testimony, Eu ainda não partilhei convosco o meu testemunho, but I thought I'd share it with you before we close. mas eu pensei que iria partilhá-lo convosco antes de terminarmos. I was born in the Philippines. Eu nasci nas Filipinas. I won't tell you the year because you'll be able to tell how old I am. Eu não vos vou dizer o ano, porque senão vocês são capazes de dizer a minha idade. Let's just say 70s, something. Vamos apenas dizer que eu nasci nos anos 70. And so during this time, Então, durante este tempo, in my country, no meu país, having a child out of marriage, sendo uma criança nascida fora do casamento, it's taboo. é um tabu. What happens is, O que acontece é que, if such thing happens, se isto acontecer, you lift up the carpet, a pessoa levanta o tapete you kick it, e dá um pontapé you cover it back, e volta a cobrir. never to be seen again, Para nunca mais ser visto. until the dust starts to settle on the edge. Até o pó começar a juntar-se nas bordas. And so I was born out of wedlock. Então eu nasci fora do casamento dos meus pais, You can say a forbidden child. ou seja, como se fosse uma criança proibida. And so I was left in the care of my grandparents, Então eu fui deixado ao cuidado dos meus avós. godly grandparents. Avós tementes a Deus. When I was born, my mother went to the United States. Quando eu nasci, a minha mãe foi para os Estados Unidos. And before I was born, my father was in the United Kingdom. E antes de eu nascer, o meu pai estava no Reino Unido. And somewhere along the line after I was born, E algures pelo meio, depois de eu ter nascido, Atlantic met Europe continent. o Atlântico juntou-se à Europa. My parents got married. E os meus pais casaram-se. I was being raised by my grandparents Eu fui criado pelos meus avós until the age of 12. até à idade de 12 anos. At the age of 12, Aos 12 anos, almost 13, quase 13, my parents had asked me to go to the United Kingdom. os meus pais pediram para eu ir para o Reino Unido. I knew they were my parents. Eu sabia que eles eram os meus pais. They visited me often. Eles visitavam-me regularmente. And though I didn't want to join them, E apesar de eu não querer juntar-me a eles, my grandfather, whom I respect highly, o meu avô, a quem eu respeito imenso, told me, young man, disse-me, jovem. I'm a little boy, but he called me young man. Eu ainda era jovem, eu ainda era pequeno, mas ele chamou-me jovem. It's time to be man.
Ele disse, é hora de seres um homem. You have to join your parents. Tens que ir ter com os teus pais. So I had no choice. Então eu não tinha escolha. I left the Philippines Deixei as Filipinas with my hands on both door of the plane, com as minhas duas mãos em cada lado do avião, refusing to go in. Recusando entrar no avião. But the stewardess and the people I was with overpowered me. Mas, So I was in the plane. mas as hospedeiras e as pessoas que estavam comigo forçaram-me e então eu tive que entrar no Got to avião. the United Kingdom, Cheguei ao Reino Unido and now I'm living with my parents, e agora eis-me aqui a viver com os meus pais. whom I have no doubt loves me. De quem eu não tenho dúvida que me amam. But the problem is this. Mas o problema é este. I knew they were my parents, Eu sabia que eles eram os meus pais, but I don't have an experience that they are my parents. mas eu não tenho uma experiência que eles são os meus pais. So I knew here, Então eu sabia aqui, but it's not here. mas não está aqui. So at the age of 13, Então aos 13 anos de idade, when I would go to bed, quando eu ia para a cama, I would often cry muitas vezes eu chorava. because I miss my grandparents. Porque eu tinha saudades dos meus avós. And my parents never knew. E os meus pais nunca souberam isto. Couldn't tell them that. Eu não lhes podia contar isto. They're my parents, but it's not here. It's only here. Eles são os meus pais, mas não está aqui, está apenas aqui. So, from days turned into weeks, turned into months, turned into years. Então, de dias passaram-se a semanas, semanas passaram-se a meses, meses tornaram-se em anos. I was in high school. Eu estava na escola secundária. When I was at school, Quando eu estava na escola, when I first entered the school in the United Kingdom, quando eu primeiro entrei na escola no Reino Unido, I was skinny, eu era magrinho, short. baixo. I'm still short, but I was even shorter. Eu Imagine that. ainda sou pequeno, mas de antes ainda era mais pequeno. Imagine isso. Skinny, short, and dark, long-haired. Magrinho, baixinho e com cabelo preto e longo. Totally opposite of what you see. Bem o oposto daquilo que vocês veem agora. Because now I'm, as Craig would say, Fat Albert. Ok? Porque agora, como o Craig diz, eu sou largo, A little taller, ou um pouco mais alto, and always short hair. e sempre com cabelo curto. So if I would show you a picture then and now, you wouldn't recognize. Então se eu vos mostrasse uma fotografia de antes e de agora, vocês não me reconheceriam. But at that time, there's something in common that remained. Mas desde aquela altura há algo em comum que permanece. That time, my teeth refused to cooperate with one another. Desde aquele tempo, os meus dentes recusaram-se a cooperar uns com os outros. And that's why they had to be restrained. E é por isso que eles tiveram que ser restringidos. So I arrived in the United Kingdom. Então eu cheguei ao Reino Unido. I've not been to this culture. Eu nunca tinha estado naquela cultura. I'm living with strangers. Estou a viver com estranhos. I go to school with strangers. Vou à escola com estranhos. I go to a strange country. Vou para um país estrangeiro. I go to a strange school. E vou para uma escola estranha. Nothing familiar. Nada familiar. For a 12, 13-year-old. Para um jovem de 12, 13 anos. Put me in school, Puseram-me na escola. and they looked at me, Toda a gente olha para mim. and they thought, he doesn't speak English. E pensavam, ele não fala inglês. He skinny, É magrinho. short. Baixo. Put him in the C class. Ponham na classe C. It's the dumb class. É a classe para os menos inteligentes. And I was sitting in that class, Então, eu estava sentado naquela classe and we have 4 teachers. e nós tínhamos 4 professores. I thought, wonderful. E eu pensei, maravilha. I went to school, there were 30 students with 1 teacher. Quando eu ia à escola havia 30 estudantes para um professor. And now, E agora, we have 4 teachers for 16 students. nós temos 4 professores para 16 estudantes. And students, the teacher would sit near me and teach me almost all day. E o professor ou a professora sentava-se ao pé de mim e ensinava-me durante quase todo o dia. Several weeks later, I think it was about a month and a half, Algumas semanas mais tarde, penso um mês e meio mais tarde, we had an exam. tivemos um exame. And so sat the exam Então sentámos no exame and passed the exam. e eu passei o exame. Almost 100%. Quase 100%. And they looked at me. E eles olharam para mim He's not so stupid after all. e pensaram, afinal ele não era assim tão estúpido. They took me from that class Eles tiraram-me daquela classe, to another class, puseram-me noutra classe, a middle class. uma classe medíocre. And here, we only have one Intermédia. teacher. E aqui tínhamos apenas um professor.
And there were about 25, 27 students. E tínhamos cerca de 27 estudantes. And I didn't like it. E eu não gostei And I like disso. the other class. Porque eu tinha gostado de outra classe. I get a personal teacher almost all day. Eu tinha um professor particular quase todo o dia. All I have to do is raise my hand and the teacher comes right away. Tudo o que eu tinha que fazer era levantar a mão e a pessoa vinha imediatamente. Now I raise my hand, no one takes notice. Agora eu levanto a mão e ninguém vê. Get the picture. Estão a perceber? I was in that class, it's more competitive. Eu estava naquela classe e era mais competitiva. You look at the person next to you, what they're writing, Vocês olham para a pessoa que está ao vosso lado e ver o que é que a pessoa está a and they take it away. escrever. E a pessoa a esconde. Before, Antes, you look at them, vocês olhavam para they eles give you the paper. e eles davam-vos o papel. Not in this class. Mas nesta classe já não era assim. Then comes an exam, Então chega o exame. another exam. Mais um exame. 1 month later. Um mês mais tarde. And I thought, you're not going to get me this time. E eu pensei, desta vez não me apanho. I thought of myself, Eu pensei para mim mesmo. if I pass this exam, Se eu passar este exame, they will put me to another class. eles vão pôr noutra classe. If I fail it, Se eu chumbar, I go to the class before, eu vou para a classe onde eu estava antes. or I stay where I am. Ou pelo menos fico onde eu estou agora. Strategically, I thought, I know what I'm going to do. Então, estrategicamente, eu pensei, ok, já sei o que é que vou fazer. So the exam comes, Então, o exame chegou and I think of the all wrong answers. e eu escrevi, pus as respostas erradas em tudo. And the result you already know. E o resultado vocês já podem imaginar. So they kept me in that class. Então, eles guardaram-me naquela classe. Now, here it comes. Agora chegou o momento. You're at school, you're a young person, Imagina, tu estás na escola, tu és um jovem, you look for belonging. tu procuras pertencer a um grupo. Yes or no? Sim ou não? And so here I am, no friends. Então, eis-me aqui, sem amigos. I look at school, who is the most popular at school? Eu olho para a escola e penso, quem são os mais populares aqui na escola? I can't play football. Eu não consigo jogar futebol. I can run fast, but I can't kick a ball. Eu posso correr rápido, mas não sei chutar uma bola. No football. It's too dirty for me. Futebol não, é muito sujo para mim. Okay. I saw the basketball team. Então, olhei para a equipa de basquetebol I'll join the e basketball. pensei, ok, vamos juntar a equipa de basquetebol. So I joined the basketball team. Então, juntei-me à equipa de basquetebol. One problem, several problems. Um problema, ou vários problemas. Short, Baixo, skinny. magrinho. So they put me on a bench team, Então, eles puseram-me na equipa do banco, the B team, a equipa B. the one that polished the bench. Aquela que está Sitting down. a polir o banco, sentado. And that's all I did. E foi tudo, era apenas isso que eu fazia. I watched the game Eu observava o jogo excitedly, entusiasmadamente, polishing the bench with my shorts. polindo o banco com os meus calções. What happens after that? O que é que acontece depois disso? This went on for weeks Isto continuou durante semanas, until I prayed. até ao momento em que eu orei. Satan answered that prayer E Satanás respondeu à minha oração. because I said, somebody break a leg Porque eu disse que alguém parta uma perna. and somebody broke a leg. E alguém realmente partiu uma perna. So I got to play. Então eu tive um lugar para jogar. I can still remember. Eu ainda me posso lembrar. Shorty, come on in. Ei, pequenote, entra aí. And so I came in Então eu entrei and now I'm running. e eis-me aqui a correr. In the game, No jogo, no one would give me the ball. ninguém me passava a bola. You know what I mean? I think Pastor Jay would know. Eu penso que o pastor Jay compreende o que eu quero dizer. You run the court Tu corres de um lado para o outro no campo, as if you're alone, como se estivesse sozinho. but everyone is there. Mas toda a gente está ali. Finally, Finalmente, I got an opening. eu encontrei uma abertura. Nobody else noticed that I was there, so nobody was guarding me. Ninguém reparou que eu estava ali, então ninguém estava a fazer fazer-me Passes me the ball, passa uma bola and I was behind the 3-point line, e eu estava atrás da linha de 3 pontos. and passed the ball to me. Passaram uma bola a mim. And they're all inside. Todos estão dentro da I área. thought I'd take a shot from here. E eu pensei, vou tentar So I lançar took daqui. and took a shot, Então eu lancei and it went in without touching the net. e a bola entrou sem sequer tocar na rede. And they all stopped and looked. Todos pararam e olharam. And I thought, it's okay. Eu disse, ok, We can play. podemos jogar. Now, what they didn't know Agora, aquilo que eles não sabiam is that in the Philippines, é que nas Filipinas we start playing basketball at the age of 3, 4, 5. nós começamos a jogar basquetebol
4, 5, 6 anos de idade. So I may not be able to jump, Então eu posso não ser capaz de saltar, but I could get the ball in the hoop 8 out of 10. mas eu consigo acertar com a bola no cesto 8 em cada 10 tentativas. This excitement did not last long. Agora, este entusiasmo não durou durante muito tempo. Euphoria lasted a few months. Talvez alguns meses. I thought, who are the happy people at school? E eu comecei a pensar quem é que são realmente as pessoas felizes na I escola. saw, the intellectual one, the chess team. They have a nice badge. E eu vi, a equipa de xadrez, eles têm um crachá muito bonito. So I joined the chess team. Então eu juntei-me à equipa de xadrez. But I thought, I'm stupid, dumb, so they put me on the B team. Mas eu pensei, eu sou estúpido, pouco inteligente, eles vão pôr na equipa B. Till someone got sick, Até que alguém ficou doente I got to play. e eu então tive lugar para jogar. And we won matches. E nós começámos a ganhar jogos. Second thing they didn't know A segunda coisa que eles não sabiam is that in the Philippines, é que nas Filipinas we play chess at the age of 3 and 5. nós jogamos xadrez à idade de 3, 5 anos. Because when we're not playing basketball, Porque quando nós não estamos a jogar basquetebol, when it's raining, quando está a chover, we're inside playing chess. nós estamos dentro a jogar xadrez. You see what I mean? Veem o que eu quero dizer? Now, I'll speed up. Eu vou acelerar um pouco. At school, Na escola, this euphoria didn't last long. esta euforia não durou durante muito tempo. I was 15, 16, Eu tinha 15, 16 anos and during this time, e durante este tempo I always thought that the most happy people are the ones that are wearing Nike Air Jordan shoes. eu comecei a ver que as pessoas mais felizes pareciam aqueles que usavam sapatos Nike Jordan. The ones that you start pumping and you actually go. Aqueles que quando tu começas a encher e começas a crescer. And I wanted one so badly such that it would elevate my height. E eu queria tanto esse tipo de calçado para que pudesse aumentar a minha altura. What do you do when you're 15 years old and I don't really ask my parents for money? O que é que tu fazes quando tens 15, 16 anos e não era meu hábito pedir dinheiro aos meus pais? So you go and get a job. Por isso, a pessoa apenas vai e procura um trabalho. Who would hire a 16-year-old? Mas a questão é quem é que vai contratar um jovem de 16 anos? Went into the city Fui à cidade and got a job e encontrei um trabalho at the Golden Ark. no Arco Dourado. I worked in McDonald's. Trabalhei no McDonald's. That's why I know the identity and the mission of McDonald's very well. É por isso que eu conheço a identidade e a missão de McDonald's muito bem. But don't worry, I won't go there again even if they pay me $1 million. Mas não se preocupe, eu não volto lá nem que me paguem $1 milhão. Now, here I am. Agora, eis-me aqui. I now can buy it. Agora já posso comprar, It didn't satisfy the longing of my heart. mas isto não pode satisfazer o anseio do meu coração. Now, Agora, I'm at the counter, eu estava na caixa selling, a vender, talking to people. a falar com as pessoas. Some customers are so rude. Alguns clientes eram tão rudes They tell you, go back where you come from. que eles diziam, volta, mas é para onde You're vieste. so stupid. És tão estúpido. And so I thought to myself, I hear this almost every day. E eu pensei para mim mesmo, eu ouço isto quase cada dia, quase todos os dias. So I began to devise within myself, Então eu comecei a pensar para mim inclined próprio, in my heart, inclinar o meu coração, that I will prove them wrong. que eu vou provar que eles estão enganados. I will go to university. Eu vou, mas é para a My universidade. motivation to go to university, A minha motivação para ir para a universidade what is not for a pursuit of higher education, era apenas para seguir uma educação elevada. was not in Say it again, sorry. it's not in pursuit of higher education. Não, Not. não era em busca de uma educação elevada. It's not in pursuit of God's purpose for me. Não era em busca do propósito de Deus para mim. It's in pursuit of hatred, É em busca de um ódio. because I wanted to prove someone wrong. Porque eu queria provar a alguém Why? que esse alguém estava enganado. Porquê? Because my heart is unsatisfied. Porque o meu coração estava insatisfeito. Christ is nowhere in my heart. Cristo não tinha lugar nenhum no meu coração. I made it Eu consegui and got higher education. e obtive a educação de alto nível. But again, Mas ainda, it didn't fulfill the longing of my heart isso não satisfez o desejo do meu coração. until Até ao momento, I met eu encontrei the Lord Jesus Christ o Senhor Jesus Cristo. through the scripture. Através da palavra. It was only then Foi apenas nesse momento
The longing of my heart was satisfied. que o anseio do meu coração foi satisfeito. Young people, Jovens, you will run around tired, tu vais correr às voltas cansado. You will go out and do all these things. Tu vais lá para fora fazer todo este tipo de coisas. But I'm telling you now, Mas eu posso dizer agora, you will not find satisfaction tu in your heart. não vais encontrar satisfação para o teu coração. You'll find it temporarily, yes. Tu podes encontrar temporariamente, sim, After a few days, it's over. mas após alguns dias terminou. There is a void in your heart, Há um vazio no teu coração, in my heart, no meu coração, that is God-shaped. que tem a forma de Deus. You feel it with anything else, it will not fit. Tu podes tentar preencher com qualquer outra coisa, mas não vai preencher. It will only Apenas be satisfied pode ser satisfeito by God Himself. por Deus Ele próprio. And so it's the same with being steadfast and faithful. Então passa-se o mesmo com o ser fiel. You will never be truly satisfied with your life. Tu nunca estarás satisfeito ou satisfeita com a tua vida. Simply being called. Simplesmente sendo chamado ou chamada. Simply being chosen. Simplesmente sendo escolhido. You will only truly be satisfied Apenas estarás satisfeito ou satisfeita until no momento you are faithful. em que tu fores fiel. Last story before we leave. A última história antes de partirmos. This summer and last summer. Last summer and the summer before. O verão passado e o verão de há 2 anos. We have been doing evangelistic meeting in Thailand. Nós estivemos a fazer campanhas de evangelismo na Tailândia. We had 200 decisions for baptism. Tivemos cerca de 200 decisões para batismo. The year previously. No ano anterior. And during this time, durante este tempo, we had about a quarter of those baptized. Tivemos cerca de 1/4 daqueles batizados. And during the baptism, e durante o batismo, there was this young people. Havia este grupo de jovens. 18, 19, 20 years old. 18, 19 anos de idade. Lined up. Alinhados. And they were all crying. E todos estavam a chorar. And I could not understand that. E eu não podia compreender o porquê. Many of them, muitos deles, were crying during the ceremony. Estavam a chorar durante a cerimónia. They were not crying loud, they were just sobbing to themselves. Eles não estavam a chorar alto, estavam apenas a soluçar e a chorar para eles mesmos. For almost 2 hours they were crying non-stop. Durante quase 2 horas eles choraram sem parar. Until I found out at the end why. Até que eu descobri no final porquê. You know why they were crying? Sabem porquê que eles estavam a chorar? Because these young people Porque estes jovens were being persecuted by their own family. estavam a ser perseguidos pelas próprias famílias. Most of them muitos deles walked into that watery grave of baptism, caminharam naquela sepultura de batismo, knowing sabendo that they are losing their family. que eles iriam perder as suas famílias. You know why? Sabem porquê? You know what their parents had told them? Sabem o que é que os pais lhes tinham dito? If you get baptized, se tu fores batizado, don't come home. Não voltes a casa. Don't come home. Não voltes a casa. These are young people. Estes são jovens. But yet, bravely, courageously, they walked. Mas ainda assim, de forma corajosa, eles caminharam, avançaram. Why? Porquê? Because that is the only thing that satisfied the longing of their heart. Porquê? Porque isso era a única coisa que podia satisfazer o desejo do seu coração. To fully be ser completamente the young woman and young man God is calling them to be. O jovem ou a jovem que Deus os tinha chamado para ser. Totally surrendered. Completamente rendidos. And when I saw this, e quando eu vi isto, I was marveled. Eu fiquei maravilhado. I was in tears. Eu fiquei em lágrimas. To see that God is raising an army of young people in this generation. Por ver que Deus está suscitando um exército de jovens nesta geração. Who will not care for their own lives. Que não estarão preocupados com as suas próprias vidas. Because of their love for God. Por causa do seu amor para com Deus. I believe this is the generation. Eu creio que esta é a geração. The steadfast generation. A geração fiel. Generation that will finish the work. A geração que vai terminar o trabalho. Do not make the same mistake I made. Não faças o mesmo erro que eu fiz. Do not fiz. experiment.
Não experimentes. You don't need that. Tu não precisas experimentar. You will be damaged and bruised for the rest of your life. Tu ficarás machucado e com feridas para o resto da tua And you vida. will be forever reliant on God's mercy, such that you will not have this thing coming back in your life. E tu estarás dependente para o resto da tua vida para que estas coisas do passado não voltem à tua vida. Follow Him faithfully, steadfastly while you're young. Segue-o fielmente enquanto tu és jovem. Don't take your eyes off Him. Não tires os teus olhos dele. Remain focused on Jesus. Mantém-te fiel a Jesus. Because you're the generation Porque tu és a geração that will truly finish the work. que vai verdadeiramente terminar a obra. Jesus is coming soon. Jesus vai voltar em breve. And you're the generation E tu és a geração that will make the climate Que for vai- this to take place. que vai criar o ambiente para que isto possa acontecer. But it's not going to happen Mas isso não vai acontecer when we remain called and just chosen. quando nós permanecemos chamados, mas não escolhidos. It will happen Isso vai acontecer when we're steadfast and faithful. quando nós somos também fiéis e permanecemos firmes. I'm out of time, Eu já estou fora do meu tempo, but as a messenger of the gospel, mas como o mensageiro do Evangelho, I have to make an appeal. eu tenho que fazer um apelo. There's someone in this room Há alguém nesta sala who are still holding on to something. que ainda está agarrado a alguma coisa. God has spoken to you Deus falou para ti the past few days, durante estes últimos Before. dias, mesmo antes, and He has spoken to you again today. e falou a ti outra vez hoje. He has called you, Ele chamou-te, He has chosen you, Ele escolheu-te and you want to be faithful. e tu queres ser fiel. But you're holding on to that one thing. Mas tu estás agarrado a essa coisa. I don't know what that is. Eu não sei o que é que isso é. It could be your relationship with someone Pode ser uma relação com alguém that is not supported by the Word of God. que não está de acordo com a palavra de Deus. It could be breaking of God's law Pode ser o quebrar de alguma lei de Deus. because you have cherished it so much. Porque tu tens acariciado isso tanto. With our heads bowed and eyes closed, Com as nossas cabeças inclinadas e com os olhos fechados. let's give it to God this morning. Vamos dar isso a Deus esta manhã. Is there anyone here Haverá aqui alguém with heads bowed and eyes closed com as cabeças inclinadas e os olhos fechados who would symbolically stand and offer whatever that one thing in your life que simbolicamente gostaria de se levantar e simbolicamente dar essa coisa que tem na sua vida, hindering you from being faithful? que te está impedindo de ser fiel I say, Lord, e here it e is. dizer: Senhor, aqui está. I give it to you today. Eu dou isso a ti hoje. With our heads bowed and eyes Com os closed, nossos rostos inclinados e os olhos fechados. would you stand to your feet and say, Lord, here it is. Gostarias de te levantar e dizer: Senhor, I aqui give está. it to you this morning. Eu dou isso a ti esta manhã. It's all yours. E é teu. I want to give it, Eu quero dar-te, but I also cherished it. mas eu ao mesmo tempo eu acaricio isto. But I want to give it now. Mas eu quero dar isso I don't agora. want to leave this place cherishing it. Eu não quero deixar este lugar acariciando esta coisa. With our heads bowed and eyes closed, Com os rostos inclinados e os olhos fechados. would you stand up? Tu gostarias de te levantar. Any more who needs to stand up? Haverá mais alguém que precise de se levantar. Say, Lord, I give it to you today. Dizer: Senhor, eu dou-te isso a ti hoje. This is the only true satisfaction, Esta é a única verdadeira satisfação to be complete in you de ser completo em ti, by rendering it to you, rendendo isso a ti, by emptying my heart of that, esvaziando o meu coração dessa coisa, so that you can fill that void, para que tu possas completar e preencher esse vazio, that you can feel that doubt, para que tu possas preencher that you can essa feel that dúvida, unbelief. para que tu possas preencher essa descrença. Before we close, Antes de terminarmos, I want to make a last call. eu quero fazer um Will último that apelo. person stand Haverá essa pessoa que está de pé, and say, Lord, here it is. dizer: Senhor, eis aqui, I give it to you today. eu dou isso a ti hoje. I'm tired of it. Eu estou cansado disto. And I want to leave this conference Eu quero deixar esta conferência not only called, não apenas chamado, not only chosen, não apenas escolhido, but above all, faithful. mas acima de tudo, fiel. Would you do that this morning? Tu farás isso esta manhã. Let's pray. Vamos orar. Our Father in heaven, Nosso Pai do céu,
Oh, Father, we thank you Ó Pai, nós te agradecemos once again for speaking to us. mais uma vez por falares a nós. You have spoken to your children. Tu falaste aos teus filhos, You've spoken to my own heart. tu falaste ao meu próprio coração. And Lord, E Senhor, you have reminded us tu relembraste-nos the most important thing que a coisa mais importante is not just being called and chosen, não é apenas ser chamado e escolhido, but steadfast and faithful. mas ser fiel e firme. Lord, this is the longing of our heart. Senhor, este é o desejo do nosso coração. And we render our unfaithfulness to you. E Senhor, nós damos a nossa infidelidade a Ti. We render our unbelief to you. Nós damos a nossa descrença a Ti. Lord, we render our individual cherished sin unto you. Senhor, nós damos o pecado pessoal acariciado a And Ti. that element E aquele elemento that is not necessarily sin, que não é necessariamente pecado, but it becomes a sin simply because it is the first thing in our life. mas que se torna pecado simplesmente porque é a primeira coisa que nós temos como prioridade na nossa vida. And we know, Lord, when you're not the first in our life, E nós sabemos que, Senhor, quando Tu não és o primeiro na nossa vida, we are separated from you. nós estamos separados de Ti. And so, this morning, Por isso, Senhor, esta manhã, Lord, we stand before you nós estamos perante Ti, because we are pleading that you will empower us to make you first in our lives. nós estamos clamando que Tu nos ajudes a fazer-te o primeiro e a prioridade das Lord, nossas be vidas. with these people. Senhor, sê com estes jovens. Encamp your angels around them Envia os Teus anjos para acamparem ao redor deles and empower them e dá-lhes o poder to be the people you're calling them to be serem os jovens que Tu chamaste para ser, the agent of change para serem o agente de mudança in Portugal, em Portugal, in Europe, na Europa and in the entire world. e no mundo inteiro. In Jesus' name I pray. No nome de Jesus eu oro. Amen. Amém.